Vamos lá, o tema de hoje é o mais pedido, galera, é o mais querido, é o mais odiado, né? Na verdade, barriga mole. É um tema que todo mundo me pede para falar a respeito. É o tema que a maioria das mulheres tem dificuldade, né, de resolver. E também é um tema onde a gente tem muita mentira, muita informação errada, desencontrada, tá? E aí hoje você vai entender o que realmente funciona e o que não funciona para diminuir o abdômen depois dos 40 anos, porque é completamente diferente, tá, gente? Fazer uma diminuição abdominal depois, antes das mudanças hormonais e depois das mudanças hormonais. Tem uma diferença absurda e você vai entender aqui os 3 passos para a gente acabar com isso. São 3 ações que a gente tem que tomar, basicamente, tá? Muito prático, muito direto ao ponto, como você já sabe que funciona por aqui, tá? Então fica aqui porque você vai sair daqui com estratégias já práticas para conseguir diminuir a barriga a partir de hoje, tá bom? Sem falta. Muito boa noite para você que está entrando, ó, se você é nova por aqui, seja bem-vinda, tá? Se você já é minha aluna, coloca aqui no chat para eu saber que você é minha aluna. Se você é ex-aluna, coloca também. Se você é nova, também me fala aqui se você é nova, para eu saber qual é essa galera que tá me assistindo aí, se vocês já me conhecem, tá bom? Isso é muito importante para eu saber aqui, para eu direcionar o conteúdo, beleza? E aqui embaixo, ó, gente, tem uma setinha onde você consegue encaminhar essa live para outras pessoas. Então, se você conhece alguém, alguma mulher aí que tá com dificuldade de diminuir o abdômen, tá com dificuldade aí com essa gordura abdominal, com essa barriga mole, tá incomodando, então encaminha para ela, tá? Porque esse é o momento, essa é a hora da gente aprender realmente o que funciona depois dos 40. Show de bola? Eita, tem aluna aí, boa noite meninas, tem gente nova, tem ex-aluna. Ó, ex-aluna, quem é ex-aluna vai voltar agora. Tô jogando a rede e eu sei que vocês vão voltar aqui, ó. Meu rebanho vai voltar todinho pra mim, porque essa oferta que eu vou fazer na terça-feira, na Black Friday, vai ser irresistível, tá? Terça-feira, dia 11/11, vai ser a grande aula, melhor das melhores. Vai ser a grande aula, tá? Tudo que a gente tá fazendo aqui é um preparatório para a terça-feira, porque terça-feira é o grande dia, vai ser a aula com o mapa e vai ser o dia da oferta, ok? Vai ser o dia onde você vai conseguir entrar para esse novo programa e já te adianto que, claro, Alexandre, eu te aceito de volta, sim, lógico. E já te adianto que junto com esse novo programa você vai levar muitos outros programas bônus, tá? Isso tudo eu vou explicar melhor lá na terça-feira. Mas já fique sabendo que vai ser algo inédito, algo realmente de Black Friday, tá? De Black Friday para você aproveitar. Você vai entrar para ser minha aluna e você nunca mais vai precisar comprar programa nenhum meu, tá? Porque já vai estar tudo lá dentro. Só isso que eu te falo, já te adianto isso daí, tá bom? E aí, gente, ó, tocou o sinal bem na hora. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as estratégias para diminuir a gordura da barriga, tá bom? Essas estratégias é exatamente o que a gente faz lá dentro do método, tá? A minha luz do fim do túnel, eu não largo mais, vocês são demais. Deixa eu beber água aqui, porque essa vida de professora no final de ano, né, gente, já tá com a voz daquele jeito, vocês já sabem, né? Queria perder a barriga e ganhar massa muscular. Damiana, você está na live certa. Hoje você vai aprender exatamente isso, tá? Fica aqui, porque você vai aprender o passo a passo e é na prática. Já vou te passar aqui 3 estratégias, já vou te passar exercícios. Aqui com a Tia Sandra é tudo mão na massa, tá bom? Beleza? Amor, chega um pouquinho essa iluminação mais pra cá que eu tô achando que tá meio escuro. Show! Então vamos lá, galera. A gente vai aprender essas 3 estratégias, tá? As 3 frentes, na verdade, que a gente precisa agir, tá bom? E se você que tá aqui, entrou na live por acaso, não está no grupo ainda, então digita aqui embaixo na live, ó, já vou deixar aqui salvo. Digite flacidez, tá bom? E aí você vai digitar essa palavra flacidez aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Digite flacidez. E aí vai chegar para você o link para você entrar no grupo, tá bom? Esse link, ele tava dando erro. Mas não tem problema, porque a gente já está encaminhando para o celular do suporte. Aí do celular do suporte você consegue entrar
sem problema nenhum, tá? Se não conseguir entrar, insiste, porque vai valer muito a pena você estar dentro desse grupo, porque essa oferta inédita, galera, é maluquice de Black Friday, tá? Em vez de você ficar indo atrás de air fryer, de roupa, de Shein, de Shopee, de Mercado Livre, foca em você. Dessa vez, foca em você. Você comprou talvez coisa aí na Black Friday que nunca usou, que não valeu a pena. É a sua saúde, a sua beleza, a sua autoestima sempre vai valer a pena, tá? Então foca nisso. Esse ano foca em você. A Black Friday esse ano vai ser sua. Show? Então, galera, vamos lá. Direto ao ponto, como você já sabe, a gente vai falar dos 3 pilares da barriga durinha depois dos 40. E o primeiro pilar, pessoal, é a alimentação, como não podia deixar de ser. Porém, não é a alimentação do jeito que você foi acostumada a pensar. Não é fazer dieta, não é simplesmente cortar calorias, diminuir da sua alimentação. Porque quando a gente faz uma dieta restritiva, o que acontece é justamente o efeito contrário. A gente perde massa muscular e aí a gente acaba ficando o quê? Com flacidez, inclusive na barriga. A barriga fica caída, fica a barriga de avental, né? Então isso acontece quando a gente perde peso da forma errada. Então não adianta ficar passando fome, cortando qualquer coisa da sua alimentação. O que a gente tem que fazer? Estratégia. Estratégia com tudo. Tudo que a gente faz, que tiver estratégia específica para a sua idade, para o seu momento de vida, para a sua articulação, para os seus objetivos, tudo vai funcionar. Se você fizer pegando informação do Google aleatória, não vai rolar, não vai dar certo, tá bom? Então, como é que tem que ser essa alimentação? A gente precisa evitar alimentos que causam estufamento, gases, desconforto, distensão abdominal depois dos 40. E isso, gente, não é mito. Você vai confirmar comigo aqui, tá? Tem muita coisa que quando a gente tem lá 25, 30 anos, a gente come e não sentia, a gente comia e não fazia mal nenhum, né? Por exemplo, tem gente que fala assim pra mim: ah, Samira, eu agora não posso mais comer queijo, porque eu fico estufada. Eu não posso mais comer nada que tenha muito alho, porque me faz mal, eu fico com gases. Eu não posso mais comer lentilha, grão de bico. E você vê que eu falei aqui coisas que são saudáveis, né? Que não são necessariamente coisas que engordam. Então, muitas coisas que a gente comia antes, atualmente, a gente não consegue comer mais, porque faz mal. Você passa por isso? Tem algum alimento, tem alguma coisa que você hoje não cai bem pra você e que antes não tinha problema nenhum? Observa na sua alimentação, vê se tem alguma coisa que passou a te fazer mal e que não fazia. E por que que isso acontece? Porque depois, gente, principalmente ali dos 40, 45 anos, a gente entra num estado chamado inflamação sistêmica, onde todo o nosso sistema começa a ficar num estado inflamatório. E aí, certas substâncias já não reagem tão bem, o nosso corpo já não tem capacidade de digerir da mesma forma. E como resultado, a gente incha, estufa, a barriga fica assim, ó, grandona lá na frente, coisa que de repente você não sentia antes. Então não é só cortar da alimentação, é você retirar, né, alguns alimentos que te causam desconforto, introduzir hábitos que vão diminuir essa distensão abdominal, principalmente, né, começar introduzindo novos hábitos, eu vou te ensinar aqui nessa live, tá? E introduzir alimentos anti-inflamatórios, anti-distensão, anti-gases. Tudo isso está dentro da nossa alimentação que a gente tem no programa, que a nossa nutricionista Mariana faz toda a alimentação tudo certinho, tá? Não sou eu que elaboro, é a Mariana que elabora, e tudo pensado em diminuir esse desconforto, essa distensão. Porque a barriga, ela é composta, essa barriga, né, volumosa, ela é composta por três camadas diferentes, digamos assim, né? São 3 culpados da nossa barriga. O primeiro culpado é a gordura, né? O aumento de peso, o ganho de gordura, a gente vai falar sobre a gordura mais pra frente. O segundo culpado é o músculo, né? A distensão, a fraqueza muscular, a perda de tônus muscular que não consegue sustentar a nossa barriga, e aí a gente acaba ficando com aquela barriga mais arredondada, por conta dessa falta de tônus muscular, de segurar a barriga lá dentro. É o segundo culpado. E o terceiro culpado é a nossa alimentação. Ah, mas eu me alimento de forma saudável. Ah, mas eu nem como muito. Pois é, mas não é questão de você ter mudado a sua alimentação. Quem mudou foi seu corpo. Quem mudou foi seu metabolismo. E ele não consegue mais digerir e trabalhar com as substâncias, mesmas substâncias, os mesmos nutrientes que você comia
a gente não tem mais a capacidade de trabalhar da mesma forma. E aí acaba causando esse estufamento e essa distensão, tá? Estratégias práticas para você começar a aplicar a partir de agora, a partir dessa live. Primeiro aqui, ó, antes de eu continuar, que se deixar eu vou falando sem parar, né? Então, antes de continuar, fala pra mim se você já sentiu isso, se você já sentiu que algum alimento, mesmo que seja saudável, te causou distensão abdominal, te causou gases, né? Fica aquela barriga espinhando, aquela sensação desconfortável de achar, parece que a barriga tá inchada, né? Que você não sentia antes. Eu, por exemplo, não tinha nenhum desconforto antes com leguminosas, com feijão, com lentilha, com ervilha, com grão de bico. Eu não sentia nenhum problema em comer esses alimentos, né? Mas de alguns poucos anos pra cá, eu comecei a sentir esse desconforto. Se eu comer, por exemplo, o feijão que não ficou de molho, eu já sinto esse desconforto, coisa que eu não sentia, né? Uma sopa de ervilha, uma sopa de lentilha, dependendo do horário, dependendo de como for preparada, já me faz mal. E eu não tinha nenhum problema com isso, né? Eu sentia com feijão, olha aí, tudo isso muda, né? Tem gente que sente com leite, com queijo, com requeijão, com derivados do leite, né? Então isso muda, gente. Não é porque a sua alimentação tá errada, não é porque você tá fazendo errado, é porque o nosso organismo fica diferente, realmente, né? E aí a gente tem, ó, feijão demais, né? Pois é, boa noite pra quem tá entrando. Então, o que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa, isso são substâncias, bactériazinhas boas e ruins que a gente tem lá e que muda a nossa microbiota intestinal, ela muda. Microbiota é lá o ambiente onde vivem nossos milhões de bactérias convivendo harmonicamente, né? Essa combinação aí de bactérias, ela muda depois de certa idade, tá? Então, o que a gente pode fazer hoje aqui, ó, puro e simples, já para você começar a fazer a partir de amanhã. Primeira coisa, ó, leite e pão me dá muita queimação. Pois é, isso é outra coisa, né? O carboidrato era outra coisa que eu não tinha problema nenhum. Hoje em dia, se eu comer um carboidrato à noite, por exemplo, um macarrão, à noite, dá queimação, dá azia, coisa que eu não tinha. Isso são mudanças do nosso organismo. Não necessariamente a sua alimentação mudou. Quem mudou foi a forma que o seu organismo trata, né, e lida com essa sua alimentação, tá? E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Estratégia prática da alimentação. Primeira coisa é mastigar muito bem os alimentos. A digestão, esse estufamento, essa distensão começa na nossa boca, nos nossos dentes, na nossa mastigação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para evitar a barriga de ficar inchada, de ficar com essa barriga volumosa, é mastigar muito bem os alimentos, tá? Se você come rápido, se você come acelerada, você come fazendo outra coisa, mexendo no celular, olhando para a televisão, a partir de amanhã você vai parar. Por quê? Você comendo, fazendo outra coisa, você não está percebendo se você está comendo rápido ou se você está comendo devagar, se você está mastigando realmente, né, a quantidade certa de vezes, se você está realmente ali triturando os alimentos para que facilite a sua digestão. Então, não coma com o telefone lá, mexendo lá no telefone, não coma se distraindo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Por mais que você tenha pouco tempo para comer, eu sei que é isso, porque eu também tenho pouco tempo para comer, mas larga tudo, larga a tela, né? Tenta não ficar distraída com problema e come presente ali na sua alimentação. E mastiga bastante antes de você colocar a próxima garfada. Uma boa dica é você colocar a garfada, deixa o garfo lá. Enquanto você mastiga, você não segura o talher na mão. Você colocou a garfada, repousa o talher lá e mastiga sem ficar segurando o talher. Quando você terminar de mastigar, aí você monta o garfinho de novo, né? Porque muitas vezes a gente tá aqui mastigando já com o outro garfo aqui cheio, pronto para entrar na boca de novo. Então você come muito acelerado, tá? Então triture os alimentos. Faça bastante a mastigação. Cada movimento de mastigação que a gente faz, a gente produz mais saliva, a gente facilita a digestão e a gente estimula a produção do hormônio da saciedade. Então, de repente, você até poderia parar de comer antes, se você realmente mastigasse bastante. Mas você não produziu ali, mastigando, você não produziu a quantidade de hormônio da saciedade. Então não chegou a mensagem lá no seu cérebro, né, para falar que você já está saciado.
tá bom? Vai ter treino prático sim, vai ter uma combinação de treino cardio com abdominal pra gente fazer, tá bom? A gente vai chegar lá nos pilares dos exercícios, ok? Então essa é a primeira coisa, mastigação, tá? Segunda coisa, muito importante, é comer dentro de pelo menos 15 minutos. Pelo menos 15 minutos é o tempo que demora para o seu corpo entender que você se saciou. Para chegar lá no sistema digestivo e entender, mandar mensagem para o seu cérebro que você comeu, que você está saciado e que você não precisa comer mais, tá? Então 15 minutos, gente. Está comendo em menos de 15 minutos, você não está mandando mensagem da saciedade para o seu cérebro. Leva um tempinho para esse hormônio chegar lá, ser disparado numa quantidade suficiente para te indicar que está na hora de parar de comer, ok? Então, mastigar bem, comer em pelo menos, lógico que em 15 minutos não é o ideal é mais um pouquinho, né? Mas pelo menos em 15 minutos, para dar tempo do seu hormônio da saciedade agir, tá? E a terceira coisa, a terceira dica prática para você começar a partir de amanhã, é você raspar a sua língua pela manhã. Não é simplesmente pegar a escova e escovar a língua, tá? Porque aí você tá varrendo pra lá e pra cá, mas tá voltando com a sujeira pra depositar na sua língua. Quando a gente dorme, a gente produz uma série de... A gente joga pra fora uma série de coisas que não servem pra gente. Através da nossa pele, né? A gente solta através do suor noturno, a gente solta, espelha o que não presta. A gente faz o xixi da manhã é muito fedorento. A gente faz o primeiro cocô do dia, ele é mais fedorento do que os outros. Por quê? Porque a gente está expulsando todo aquele processo da noite que a gente passou antioxidante, né? Aquele processo antioxidante da noite. Então, da mesma forma que a gente expulsa pelo xixi, pelo cocô, pelo suor, a gente também expulsa pela língua. Então, de manhã, quando a gente acorda, a nossa língua tá como? Podre, né? Podre, fedendo e com uma película cheia, lotada de bactéria. E essa bactéria que tá lá, esse montão de bactéria que tá lá, se o corpo expulsou e botou ali na superfície da sua língua, é porque é pra você jogar fora. Não é pra você escovar, passar a vassoura ali, a escova de qualquer jeito e engolir de volta, tá? Se o seu corpo colocou ali na superfície da língua, é pra você raspar e tirar e mandar embora. Ó, tem gente falando aí, ó, raspar a língua faz muita diferença mesmo. Aprendi esse hábito com você e trouxe pra vida. Gente, é maravilhoso. Ah, mas é uma bobagem, é muito simples. A grande maioria dos hábitos que fazem a diferença na nossa vida são extremamente simples. Eu diria que uns 80% dos hábitos que vão mudar a sua vida, eles são extremamente simples. O exemplo é beber água, né? Beber água é uma coisa extremamente simples e que muda a sua vida. Se você não bebe água o suficiente e passar a beber, vai mudar a sua vida. É algo muito, muito, muito simples, tá? Então, raspe a sua língua a partir de amanhã. Ah, mas eu não tenho raspador de inox que tem que comprar na farmácia. Eu, Samira, também não tenho. Eu vivo falando que eu vou comprar, mas eu nunca comprei. Eu também aprendi com você e virou hábito. Que bom, gente. Eu nunca comprei, tá? Mas você consegue comprar Mercado Livre, todos esses lugares, farmácia também, tá? Mas eu pego a própria colher, né, com a parte lá côncava, coloco lá na base da língua até onde eu alcanço e empurro para baixo. Vai ficar uma gosminha branca lá, lava e faz de novo, até você ver que tá saindo limpinho. Ah, mas me dá ânsia de vômito, eu não consigo colocar lá atrás. Coloca onde você consegue, tá? Raspador de plástico não é o ideal, tá? O ideal é a gente usar o de inox. Eu prefiro, é mais indicado usar colher, né? Aquela colher de mesa, colher de sopa normal, do que o raspador de plástico. Se você puder, pega a colher, usa uma colher de sobremesa, né? Pode ser colher de sopa, colher faz o mesmo efeito, exatamente, tá bom? É melhor do que o raspador de plástico, tá? E aí, faça isso a partir de amanhã. A hora que você fizer isso durante uma semana, você não vai mais querer ficar sem. Porque seu hálito fica outro, o gosto na sua boca fica outro, o sabor do café da manhã fica outro, tudo muda, gente. Realmente é um hábito assim que todo mundo que eu ensino leva pra vida, como vocês viram aqui nos comentários, né? Então faça isso também a partir de amanhã. Se você fizer, manda uma fotinho lá da sua colher que você fez, me conta o que você fez, que eu gosto de saber que eu consegui te influenciar a criar um novo hábito positivo, tá bom? E por que isso, gente? Porque essa bactéria que o seu corpo mandou você expulsar e você não expulsou, você engoliu de novo, ela vai pra onde? Ela vai voltar pro seu sistema digestivo. Ela vai inchar
você toda de novo, vai te estufar mais uma vez e vai causar gases, vai causar flatulência, vai causar desconforto, vai causar barriga inchada. Então, se tá na superfície da sua língua, se o seu corpo mandou embora, é para você raspar e jogar fora, tá? Joga fora, raspando a língua todos os dias pela manhã, ok? Se você fizer essa combinação de raspagem de língua, mastigar bastante, né? Repousar o talher enquanto você mastiga e comer em pelo menos 15 minutos, você já vai ver uma diferença nessa quantidade de gases produzidas e, consequentemente, no estufamento, tá bom? É muito desconfortável, né? A gente ficar com aquela sensação de que, nossa, a barriga tá inchada, que tá espinhando, você senta, parece que não cabe, né, a barriga na roupa, fica aquela sensação horrorosa. Isso vai diminuir com essas estratégias, tá? E aí a alimentação, a outra coisa importante, adoçante. Muita gente pensa, por isso que eu falo que não é só fazer dieta, né? A gente pensar no corpo, no organismo da mulher 40+, e fazer toda a alimentação voltada para ela. E é isso que a gente tem com a nossa Nutri Mariana. Adoçante. Ah, porque tem que colocar adoçante, tem que se livrar do açúcar e tudo mais. E aí as pessoas usam aquele adoçante que é plástico puro, né? Que é adoçante que não é da natureza, que é algo completamente artificial. Então, quando você usa ali um 0 cal da vida, esses adoçantes que não são o stevia, a única exceção é o stevia, porque ele é da natureza, né? O stevia é de uma planta, então é o único adoçante que é natural e que não estufa. Os adoçantes artificiais, com aspartame e afins, eles têm essa capacidade de causar gases e estufamento. Então, às vezes, a gente está lá crente abafando, fazendo uma receita fitness, né? Enche de adoçante, de aspartame, ou de xilitol, ou de 0 cal, ou de qualquer outro, e aí acaba tendo o efeito contrário sobre o seu abdômen, tá? Então, evita adoçante artificial também. A melhor saída é você ir educando o seu paladar. Aí eu como tudo muito doce, eu bebo tudo muito doce, e amanhã eu vou cortar 0, eu vou beber tudo amargo. Grande chance de você não conseguir, né? Então vai no processo, vai diminuindo a quantidade, vai educando o seu paladar, vai introduzindo sabores amargos na sua vida, rúcula, chocolatinho amargo, né? Jiló, coisas que são mais amarguinhas, vai introduzindo para o seu paladar e acostumando, e você conseguir ir retirando, né? Ou deixando o mínimo possível de açúcar. Isso sim é o ideal, e não ficar se enchendo de adoçante, porque além de estufar, você não educa o seu paladar, né? Você se acostuma a ficar comendo sempre, sempre, sempre doce. E às vezes até mais doce do que se fosse com açúcar, ok? Então pega essas estratégias aí, ó, que eu falei, dei uma metralhadora de estratégias aí pra você. Pega isso e começa a aplicar a partir de amanhã, que você já vai ver uma grande mudança nesse padrão de estufamento, tá? E aí a gente consegue agir sobre esse primeiro culpado, que é o nosso hábito alimentar. É o primeiro culpado dessa barriga volumosa, flácida, mole, que incomoda a gente. Show? Estamos bem até aqui? Vamos pro próximo culpado? Podemos? Clica aí nesse coraçãozinho, gente. Tô vendo pouca curtida, hein? Cadê vocês? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês não estão dormindo aí, estão me acompanhando. Show! Maravilha! Nosso segundo pilar, galera, que eu sempre digo, é o grande culpado da barriga grande, é o grande culpado da barriga mole, é o grande culpado do volume abdominal, né? Entre o adoçante com aspartame e o açúcar, melhor seria então o açúcar, só diminuir já ajuda? Sim. Por que é melhor você ir diminuindo o açúcar? Pelos dois motivos. Porque você vai educando o seu paladar, né? Que a gente tem aquele aval. Ah, é adoçante? Então 10 gotas, 5 gotas, um jato de adoçante. E aí você não educa o seu paladar. Você fica com o paladar do doce, com o paladar infantil o tempo todo. Entende? Então é melhor você ir retirando, deixa o açúcar ali e vai retirando. Tira de pouquinho, vai diminuindo até você ir adequando o seu paladar, ok? Queima de gordura, gente. Gordura é a grande culpada do volume abdominal. Por mais que a gente trabalhe, né, com o estufamento, eu fico estufada, eu tenho prisão de ventre, aí a minha barriga por conta disso, porque eu fico muito inchada, porque eu retenho líquido, é porque minha musculatura, ok, tem todas essas questões, mas a grande
causadora da barriga é a gordura. O que a gente acumula de gordura na barriga é que causa esse volume e principalmente essa barriga mole, né? E aí, por que isso acontece, gente? Chegou nesse período de 40 anos, é a fase crítica da mulher, porque a gente tem uma mudança nos hormônios que essa mudança faz com que a nossa gordura, que era mais distribuída pelo corpo, braço, coxa, perna, costas e tudo mais, ela vai se acumular mais aqui, nessa região central do abdômen, por conta de mudança hormonal mesmo, tá? A gente perde, a gente diminui um pouquinho a produção dos hormônios femininos, e aí com isso a gente guarda mais gordura aqui, nessa região dos órgãos vitais, tá? E aí por isso também é que a partir dos 45 anos a mulher ultrapassa o risco de infarto e AVC do que os homens. Até ali os 30, 35, 40 anos, até os 45 anos, os homens têm mais risco de infarto e AVC do que nós. A partir desse momento da mudança hormonal, a gente ultrapassa. As mulheres têm maior incidência desses acidentes, né? Relacionados ao acúmulo de gordura, justamente por essa mudança hormonal. Por isso que é tão importante a gente combater a gordura abdominal. Não é só pela estética, que também é muito importante. Ninguém quer ficar andando com barrigão por aí, né? Mas não é só pela estética, também pela saúde. A gordura abdominal, ela representa um grande perigo para a nossa saúde. É muito importante a gente combater essa gordura abdominal, tá? E aí, galera, o que acontece? Além da gordura que é a que a gente pega assim, ó, que fica por debaixo da pele, que a gente consegue pegar, vou mostrar aqui com a minha esponjinha pra vocês, ó. Faz de conta que isso daqui é um pedaço da minha barriga, tá? Peguei aqui e tirei um pedaço da minha barriga. Aqui a pele e esse amarelo aqui é a gordura. A gordura subcutânea, que a gente fala que é essa molinha que a gente pega assim, né? A gordura que a gente consegue pegar é essa gordura amarelinha, como se fosse da esponja. E aqui na nossa barriga a gente tem essa gordura, né? Que fica debaixo da pele. E aí a gente tem os nossos órgãos, nosso músculo, e a gente tem os nossos órgãos lá dentro, né? O intestino, o estômago, o fígado. E aí, além dessa gordura aqui, que é molinha, a gente tem o músculo e tem uma outra gordura que fica aqui, que é a gordura chamada visceral. Vocês já devem ter ouvido falar. Ela se chama gordura visceral porque ela fica perto das vísceras. E ela é que é a gordura mais perigosa, porque ela fica junto dos órgãos, né? E ela tem uma característica diferente dessa gordura molinha que a gente pega. Então, às vezes, além dessa gordura molinha que a gente pega por fora, ainda tem mais um volume por dentro, com uma barriga um pouco mais endurecida. E essa é a gordura perigosa, a gordura visceral, que fica perto das vísceras. E é justamente essa danada que a gente tem tendência a acumular depois de uma certa idade, tá? E aí, essa gordura, tanto a visceral quanto a subcutânea, elas causam essa barriga aumentada depois de uma certa idade. De repente, né, hoje até postei nos stories uma aluna que falou isso, de repente meu corpo mudou, de repente minha barriga, eu criei uma barriga que eu não tinha esse barrigão redondo e de repente apareceu. Isso é muito comum, gente, eu escuto muito isso, as alunas falando pra mim, eu nunca tive barrigão, agora eu tenho uma barriga que não sai de jeito nenhum, de repente minha barriga estufou. São essas combinações de mudanças hormonais. E aí não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa que a gente fazia quando tinha 25, 30 anos. Não vai adiantar só cortar caloria. Não vai adiantar você ir lá e fazer uma caminhada. Não adianta mais. A gente precisa de estratégia direcionada para o nosso problema, tá? Sou diabética e não está controlada. É verdade que a glicemia concentra na barriga, por isso é difícil perder? Sim. Não é nem que a glicemia concentra na barriga. É que tem relação direta, né? O acúmulo de gordura com a resistência à insulina. Então, uma coisa causa a outra e a outra causa a outra, entende? Elas se interferem negativamente. A diabetes e a resistência à insulina aumenta a quantidade a concentração de gordura e a concentração de gordura aumenta a diabetes e resistência à insulina, entendeu? As duas se interferem. Pra quem sempre teve puxão, tem jeito? Vocês são muito engraçados. Claro que tem jeito. A gente vai melhorar porque a tendência é, se a pessoa sempre teve, depois de certa idade fica mais difícil, né, de perder, como se fosse isso. Mas sim tem jeito. E aí o que acontece, galera? Com relação à perda de gordura, tá? Com relação à perda de gordura.
Todos os estudos apontam, quem me conhece aqui sabe que eu sou uma pessoa estudiosa, que eu sou uma pessoa que estou sempre, né, estudando, estou sempre me atualizando, até porque eu não tenho escolha, né, que eu estou cursando, estou no 2º ano de doutorado, então eu preciso ler, eu preciso produzir artigo, eu preciso escrever, então assisto aula constantemente, então não tem jeito, eu preciso estar atualizada. E aí os estudos atuais, mais atualizados, não tem jeito. Quando se trata de gordura, de queima de gordura, né, de perda de gordura abdominal, o exercício que tem mais eficiência para queima de gordura abdominal é o exercício de alta intensidade. É o exercício intenso, é o exercício que eu chamo de fogo na caixa d'água, né? Não adianta, não existe eficácia, não tem resultado perda de gordura abdominal fazendo exercício localizado. Não adianta deitar e fazer 1000 abdominais que você não vai estar trabalhando a gordura. É aqui, ó. Aqui é o músculo, a minha mão é o músculo, isso aqui é a gordura que a gente quer perder, isso aqui é a pele, tá? Quando você faz abdominal, quem mexe é o músculo, ó. Ó, é o músculo que mexe. A gordura só está sendo levada pelo músculo, não é a gordura que age, não é a gordura que movimenta, é o músculo que movimenta. Então, quando você faz abdominal, você está fortalecendo a musculatura. Você não está queimando a gordura, entende? Então, para queimar a gordura, a gente precisa ativar o metabolismo que faz essas células aqui queimarem. Essas células que estão aqui, esse amarelinho que está aqui, são as nossas células de gordura, elas precisam virar combustível. O corpo tem que mandar a mensagem de falar assim, ó, vamos gastar esse negócio que está parado aí. Vamos acelerar o metabolismo e gastar esse negócio que está parado. E não é qualquer exercício que vai gastar a sua gordura. O exercício leve, ele vai usar o combustível que está circulando no seu sangue. Se você vai lá e faz uma caminhada, faz uma hidroginástica leve, faz uma dança leve, faz uma bicicleta leve, faz qualquer treino que seja leve, o seu corpo vai usar o combustível que está mais fácil, que está mais disponível. E a gente se alimenta, né, o tempo todo, a gente sempre tem energia circulando, a gente tem energia nos músculos para produzir energia, para produzir o movimento também. Então o seu corpo vai tirar do que está mais fácil. Entende? Porque o exercício é leve, é de fácil execução. Então não precisa mexer com os seus depósitos de gordura. Não precisa. Para que o seu corpo vai ter o trabalho de quebrar uma célula, uma molécula que é enorme, para poder gerar energia, sendo que ele tem energia muito mais fácil circulando para fazer aquele exercício leve? Não vai, gente, não vai. Exercício leve não queima gordura. Então a gente precisa o quê? Fazer um exercício que acelere o nosso metabolismo, que deixe o nosso corpo ainda em débito de oxigênio, ainda depois que termina o exercício, você ainda está morta de cansada. E o seu corpo ainda precisa pagar aquela dívida do exercício. Porque o exercício foi tão intenso, você ficou tão acabada, que a energia que estava circulando não foi suficiente. Então o seu corpo vai lá e vai retirar das suas reservas, dos seus estoques de gordura, tá? Tô explicando a fisiologia para vocês de uma forma bem, né, bem ilustrada, para você entender que o exercício precisa ser intenso, a ponto do seu corpo precisar quebrar os estoques, porque só aquilo ali que estava fácil não adiantou, não pagou a conta, entende? Então, por isso que eu sempre falo para você que o treino tem que ser intenso, que você tem que terminar o treino sem fôlego, que você tem que dar o seu máximo, que você tem que ir até o seu limite, porque senão a gordura não vai sair. Não adianta, a gente não metaboliza a gordura com treino leve, tá? E aí o grande diferencial do meu método é o quê? É a gente conseguir fazer um treino pesado, mesmo com a idade de 60 anos, Adriano, mesmo com a idade de 60 anos. É a gente conseguir fazer um treino que seja pesado, que seja intenso, que vai mexer com a sua gordura e que não vai arrebentar o seu joelho, que você não vai precisar pular por cima de uma caixa, você não vai precisar subir uma corda, né, se pendurar igual um macaco, você não vai precisar ficar correndo 10, 20 quilômetros. Esse é o grande diferencial do método. A gente consegue fazer uma alta intensidade, como você vai ver aqui daqui a pouco, sem precisar pular, sem precisar ficar forçando as articulações, sem precisar ficar indo para o chão e voltando, tá? A gente consegue fazer isso com o método certo. A gente consegue dar um estímulo intenso, pesado, para o seu corpo, para ele ir lá queimar gordura e sem precisar estragar suas articulações, tá? Esse é o grande diferencial.
ok? Quando eu falo que faço o seu treino, eles me perguntam se é HIIT. É um tipo de HIIT, porque o que é o HIIT? É a sigla em inglês, né? High Intensity Interval Training, é o treino intervalado de alta intensidade. Então é um treino intervalado porque ele não é contínuo, ele tem intervalos, né? A gente treina e descansa um pouquinho, treina e descansa. Isso é um treino intervalado. Então é um treino intervalado de alta intensidade. Sim, você pode falar que sim, que é um treino, é um tipo de HIIT, né? É um tipo de HIIT onde a gente combina cardio e força, tá? E esse é o melhor modelo, gente. O melhor modelo para queima de gordura e queima de gordura abdominal. Você precisa trabalhar o seu corpo inteiro. Muita gente te ensina que você tem que fazer exercício localizado. Você pode fazer como coadjuvante, para você agir sobre o terceiro pilar, que é a musculatura. Mas para queima de gordura, não adianta fazer abdominal. Queima de gordura é cardiozão, ó. Cardiozão, a gente vai já fazer aqui juntas, tá bom? Então, beleza, gente. Falamos da alimentação, né, das estratégias com relação à alimentação, e falamos do tipo de exercício que mais queima gordura, tá? É o treino intenso, intervalado, de alta intensidade. Vamos já fazer, porque eu vou te falar do terceiro pilar, pra gente poder fazer os dois juntos. A gente vai combinar os dois juntos, tá bom? E aí, primeiro culpado, estufamento. Segundo culpado, gordura, que é o grande culpado de todos. E o terceiro culpado é a musculatura fraca. Vamos lá para minha esponjinha de novo, ó. Consigo eliminar a pochete? Com certeza. Deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos para vocês aqui. Mostrar aqui alguns exemplos para vocês entenderem como é que é a parada, como é que é o negócio, tá? Deixa eu beber uma água também, gente, porque eu vou falando e aí depois quando eu vejo a voz já tá falhando, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de alunas, tá? Vocês estão perguntando sobre idade. E as minhas alunas, gente, é nessa faixa etária, tá? Alunos de 45, 50, 55, 60 até 70, 7.0. Nós temos alunas acima dos 70 anos com grandes mudanças, com perda de barriga, com perda de peso, perda de gordura, mesmo depois dos 70 anos. Então, se você tem 60, 50, vem tranquila porque o método é pra você, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, algumas mudanças pra vocês verem como a barriga é uma coisa que muda muito dentro do método. Tô com o celular do meu filho, tá cheio de coisa de futebol aqui. Olha só, vou dar uns exemplos aqui pra vocês, ó. Olha aqui, essa aluna, ela tem 56 anos. Como tá invertido, o antes tá desse lado e o depois tá desse lado, ó. 56 anos. Olha o estufamento de abdômen que ela tinha, olha só. Muita diferença, né? 56 anos. Vou mostrar mais alguns aqui pra vocês. Olha isso. Olha essa barriga arredondada, cheia de gordura. Essa aluna tinha também muita... Como é que chama? Muito lipedema. Também diminuiu bastante. Ganho de musculatura, né? Bastante. Você percebe ali até uma curvinha ali, né? No abdômen. Aluna de 47 anos. Não tem novinha aqui, não tem novinha nenhuma aqui no meu método. Todo mundo é experiente. Minhas adolescentes, né? Como eu falo. Eu comecei a fazer esses treinos e perdi totalmente a barriga. Ai, que maravilha! M1319, pelo nome eu não tô te reconhecendo. Eu tô começando agora. Você faz exercícios? Claro, faço. Eu sou profissional de educação física, amor. A minha especialidade são os exercícios. Olha só. Olha essa mudança de abdômen aqui. Aqui tinha muita presença de estufamento, né? Tinha um estufamento muito grande aqui. E muita fraqueza muscular também. Então, a aluna de 56 anos também. Então, gente, é método, tá? Você fazendo o método certo pra você, pro seu problema, não tem erro. O problema é que vai pra academia, faz aquele monte de máquina, uma máquina depois da outra, fica mais inchada do que tava, né? Acaba só fortalecendo, mas não queima gordura, não define o músculo e aí o resultado não aparece. A pessoa desiste. Esse é o ciclo da academia. Chega lá, pega uma ficha qualquer, né? Que o professor passou e passa igual pra todo mundo. Cadeira isso, cadeira aquilo outro e pronto. E aí não tem resultado, se frustra e acha que o problema é com ela, né? Ah, Maristela, seus treinos fossem... Ah, que legal.
Maristela, que bom, hein? Que maravilha, parabéns, parabéns. Então, galera, vamos para o terceiro pilar, né? Além do... Eu eliminei 23 quilos, caraca, já foi tudo isso, né, Adri? Eu eliminei 23 quilos e o abdômen 109, estou com 94. 15 centímetros de abdômen, meu amor. É isso. Quantos anos, Adri? 54, né? Adri acho que tem 54. É isso, é essa média, galera. Essa média, ó, essa galera de 50, 55 anos, é mais difícil, realmente, para quem não tem a estratégia certa. Para chegar em qualquer lugar, eu vou me inscrever na academia. É mais difícil. Eu vou fazer qualquer coisa. É mais difícil. Quando você é novinha, qualquer coisa vai funcionar. Porque não tem esse tanto de mudança hormonal que eu falei pra você, né? Ótimo, Adriana. Ainda bem que você falou isso. Obrigada, Maristela. Eu não consigo fazer o hipopressivo. Perfeito. Porque agora nós chegamos no pilar da musculatura, tá? A gente falou os 3 culpados da barriga. Alimentação, gordura e musculatura. O terceiro, 54, acertei, Adriana. O terceiro pilar é esse, a musculatura. A gente vai ganhando, né, gordura aqui, vai aumentando de peso e aí a musculatura tá fraca, ela não consegue segurar, a sua barriga estufa, tá? É isso que acontece, a gente perde 1% de músculo todo ano. Ó, eu perdi muito abdômen, coisa que não perdia com caminhada. Não perde com caminhada, não perde barriga, pode esquecer. Parabéns, viu, Leda? Então, ó, depois dos 40 anos, a gente perde 1% de músculo por ano. Então, a gente vai perdendo esse nosso desenho aqui muscular, a gente vai perdendo. Se não fizer nada para reverter, vai perdendo, vai só ladeira abaixo, vai ficando cada vez mais morno. E isso não se reflete só na flacidez, só no visual. Isso se reflete também na fraqueza. A perna fica mais fraca, o braço fica mais fraco, as costas ficam mais fracas, tudo fica mais fraco, inclusive o abdômen. Porque o abdômen é uma musculatura enorme, por sinal, né? Daqui até aqui é abdômen. Então, a gente também perde fibra muscular do abdômen. Então, nosso abdômen fica mais fraco. E aí, junta com o quê? Com esse acúmulo de gordura que a gente tem aumentado nessa época da vida, né? Você vai ganhando aquela gordura visceral lá, vai acumulando gordura aqui dentro. Cadê o músculo forte para segurar, para fazer isso aqui, ó, para deixar a barriga para dentro? Não tem. E aí, ó, estufa. E aí fica com aquele barrigão estufado. Então, esse é o terceiro culpado. A fraqueza do abdômen. Seu músculo fica distendido para dentro. Tem gente que a gente vê realmente que fica com aquele barrigão redondo. Às vezes a pessoa nem é tão gorda, mas tem a barriga redonda para frente, porque o músculo não tem força para puxar para dentro. O músculo não tem força, tá? E aí, o que a galera fala muito, né? Hipopressivo. Vácuo, né? Que é aquele que você coloca lá a barriga para dentro e aí cria um vácuo aqui. E aí já colocaram aqui no chat, eu não consigo fazer. A maioria das mulheres realmente não consegue fazer. Principalmente quando tem um volume de gordura abdominal. Não consegue realmente fazer, porque atrapalha, né? Quando você tá com a barriga grande, gordinha, é mais difícil de você fazer. E também quando o abdômen tá fraco, é mais difícil da gente conseguir. E, gente, não tem... Boa noite, Adri, boa noite. Não tem necessidade de você tentar fazer um exercício que você não consegue. Não tem necessidade de você fazer obrigatório. Porque a barriga só vai sair... É mentira, não existe isso, não existe. Tá? De você só conseguir melhorar seu abdômen se você fizer o vácuo. Não tem comprovação científica nisso, não é verdade. Tá? A barriga sai com tudo isso que a gente aprendeu aqui na aula de hoje e com o fortalecimento da musculatura abdominal, mas não precisa ser através do vácuo. Até porque o vácuo, muita gente não sabe, mas ele também não é indicado para todo mundo. Quem tem pressão alta, por exemplo, não é indicado a fazer vácuo. Porque quando você tem que prender a respiração, né? Quando você prende a respiração e faz força ao mesmo tempo, aqui, você eleva a pressão arterial. Então, não é indicado para quem tem hipertensão ou tendência a ter hipertensão. Né? Quem tem tontura, desmaio, não é indicado. E aí, às vezes, a pessoa fica lá se matando, tá com a barriga grande, né? Com a barriga volumosa, tá sedentária e fica se matando para tentar conseguir aquilo ali e sem necessidade. Não precisa, tá? A gente consegue fazer uma boa prancha e ativar bastante a musculatura mais interna, porque uma coisa é verdade, a gente precisa ativar e trabalhar essa musculatura mais interna, tá? Isso é verdade, porque a musculatura mais interna é que vai segurar a gordura, né, que tá aparecendo aí
e que é tão importante que a gente segure essa parede aqui para a barriga ficar mais retinha, tá bom? Mas aí como é que a gente vai conseguir ativar essa musculatura mais profunda? É só através do vácuo? Não. Primeira coisa, para você ativar essa musculatura mais profunda, a forma mais eficiente, assim, mais geral para você, pô, tô começando agora, não sei o que eu faço, o que eu posso fazer para melhorar? É você fazer exercícios em pé, exercícios de força em pé. Quando você faz exercício na máquina, que você vai lá e senta e empurra uma máquina, puxa daqui, puxa dali, você não está trabalhando o seu equilíbrio. Pensa, você sentou, encostou, você relaxa e aí você puxa aqui, ó. Ou então você empurra, ou então você joga para cima, ou então você, né, chuta com a perna. Você está com a musculatura relaxada. Você não precisa estabilizar o seu tronco. A sua musculatura central não está trabalhando. Quando você senta, apoia e simplesmente empurra uma máquina. Então a sua musculatura central ali, profunda, do equilíbrio, da estabilidade, ela não está sendo trabalhada. E aí quando você vem e faz um exercício em pé, né, onde você precisa pegar o pezinho aqui, por exemplo, básico, né, quando você, ó, peguei o pezinho aqui, você já consegue ver que o abdômen já ativou. Então peguei o pezinho aqui, ó, desce, mesmo que seja curtinho, empurra, você está trabalhando muito a sua musculatura mais profunda para te manter na postura, para abaixar o seu corpo e subir de novo, né? É você que tem que fazer esse controle, porque se você não controlar, você cai, você fica torta, você fica sem postura. Então a melhor forma, mais assim, iniciante, para quem está começando, de ativar bastante essa musculatura interna abdominal, é você fazer exercícios em pé. Exercícios que combinam braços e pernas, né? Como esse, por exemplo, que a gente faz sempre. O agachamento com remada, a passada para trás com a rosca. Quando você faz, você já consegue essa ativação bem intensa da musculatura do equilíbrio, da musculatura de estabilização, que é essa mais interna, tá? Deixa eu beber uma aguinha. Entenderam, meninas, a diferença entre trabalhar, fazer um exercício ali apoiada numa máquina e fazer um exercício em pé? Entenderam a diferença para a musculatura do equilíbrio, para a musculatura interna do abdômen? Beleza. Então, é isso aí. Então, quando a gente trabalha dessa forma, só de fazer os exercícios básicos que eu passo nos meus treinos, a gente já consegue, parabéns, ficou muito claro, sim, ótimo, entendi, perfeito, galera, isso aí. Então a gente já consegue um trabalho muito forte dessa musculatura mais interna, tá? As minhas alunas estão aí que não me deixam mentir, nos nossos treinos a gente não tem trabalho de abdominal, exercício abdominal isolado ali para você trabalhar nos treinos, a gente não tem. E a gente tem essa quantidade de perda de barriga das nossas alunas, entende? Porque não é isso, não é deitar e fazer um monte de abdominal, não é isso que vai fazer a diferença no seu abdômen, e sim a combinação de todas essas estratégias, tá? Então fazendo esses exercícios de corpo inteiro, a gente já consegue um trabalho abdominal bem bacana. Porém, além disso, a gente pode reforçar, a gente pode trabalhar sim essa parede mais interna do abdômen. E para isso, a gente tem dentro do programa, dentro da plataforma, a gente tem um módulo só de abdômen, chamado Abdômen Supremo, onde a gente aprende a fazer esse trabalho aqui de ativação do transverso, só que sem vácuo, sem nada disso. Só fazendo a respiração aqui, que eu vou ensinar pra você hoje aqui nessa aula, tá? Já vou te dar uma amostrinha. Fazendo essa respiração aqui, essa ativação aqui e fazendo alguns movimentos específicos. Então, além do treino, além do programa de flacidez, além dos treinos para emagrecer, você ainda vai levar um programa inteirinho só de trabalho de abdômen. E aí esse trabalho de abdômen, além de melhorar a definição, baixar o volume do seu abdômen, ele ainda vai melhorar dor na coluna e vai melhorar escape de xixi. Aquela pessoa que tosse, espirra, sorri e sente que está vazando o xixi ali, é muitas vezes fraqueza dessa musculatura interna. E com esse módulo lá que você vai receber de presente, você vai perceber uma grande diferença nesses 3 pontos. Vai achatar a barriga, vai melhorar a dor na coluna e vai acabar com os escapes de xixi, tá bom? Isso aí vai de presente pra você, ok? Vou te dar aqui uma palhinha, ó, se você quiser você pode fazer junto comigo. Uma palhinha pra você
ver como é que funciona essa ativação do transverso sem fazer vácuo, tá? Eu fiquei sem dor no joelho, não fico mais inchada, maravilhosa. Vale a pena, você emagrece mesmo, é isso aí. É bom que as alunas vêm aqui, ó, e já dão um testemunho aqui na hora, sem ninguém me pedir, né? Aparecem do nada e vão falando, é porque é bom, né, gente? O que é bom a gente quer compartilhar, tá? Então, se você, assim como eu, não consegue fazer o vácuo, eu já tentei, mas também nunca consegui fazer esse negócio de puxar a barriga pra dentro, assim, ficar, fazer o vácuo, nunca consegui. Então, se você, assim como eu, também não consegue, vamos aprender aqui comigo uma ativação que não tem perigo para sua, né, para pressão, que não vai te causar mal-estar, que você vai conseguir fazer, tá? Então vamos lá. Você vai, ó. Primeira coisa, gente, a nossa respiração, quando a gente está relaxada, dormindo, um bebê dormindo, o que é que você olha mexendo nele na respiração? A barriga, né? A gente vê um bebezinho dormindo, a gente vê a barriguinha fazendo para cima e para baixo. Quando uma pessoa está dormindo, a gente vê que a respiração ela sobe e desce a barriga. Então, normalmente, essa respiração que a gente faz, mexendo aqui na barriga. O que a gente vai aprender é a mudar a forma que a gente puxa esse ar. Em vez de ser estufando e puxando a barriga, vai ser aqui, ó, nas costelas, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai puxar o ar pelo nariz, pensando em abrir a costela. Esse é o comando que você vai pensar. Você vai pensar em afastar uma costela da outra. Abrir o peito e não estufar a barriga, tá? Você vai abrir o peito, puxar bem o ar. Abriu. Ó, aí você vai botar o umbigo pra dentro. Botou o umbigo pra dentro. E aí você vai soltar o ar pela boca, soltando bafo. Sabe quando a gente tá soltando esse bafinho assim? Então você vai soltar assim o ar, desse jeito. E aí você vai pensar no movimento contrário, de juntar a costela, tá bom? Esse movimento que a gente vai fazer, ó. Puxou o ar, abriu, abre tudo aqui, ó. Deixa a barriga achatada lá dentro. Agora, solta pela boca. Contraiu. Beleza, essa é a ativação que a gente vai fazer. Lá dentro do programa, né, do Abdômen Supremo, a gente faz essa ativação aqui. Isso é treino, não se preocupe. Ó, agora eu tô fazendo aqui, tô ativado, com o abdômen ativado, tô conversando com você e meu transverso tá ativado aqui. Isso com a prática lá dentro do programa, você vai conseguir fazer essa ativação sem precisar fazer o vácuo, tá? E aí lá dentro a gente faz os exercícios utilizando essa ativação, ok? É bem simples, gente, bem tranquilo, são 15 aulas lá dentro, você, como eu te falei, você vai receber de presente 15 aulas e você vai no passo a passo e vai aprender a fazer essa ativação, vai chapar seu abdômen, você vai ver, tá bom? E aí, galera, vamos fazer uma combinação agora, parte prática pra gente fechar, tá? Parte prática. Vamos fazer uma combinaçãozinha aqui de exercícios, ó. A gente vai sentar numa cadeira, você vai sentar aí numa cadeira ou no banco, pode ser no sofá também, tá? Seguinte, ó, acho que eu vou ter que tirar os comentários, né, pra vocês poderem olhar direitinho, peraí. Desativar comentários, beleza. Ó, a gente vai sentar na cadeira, tá? O detalhe é que o pé tem que estar apoiado, ok? Sentou, você não vai sentar relaxado assim não, ó. Você vai sentar com a postura retinha, tá bom? Alonga essa postura, faz de conta que tem alguém te puxando lá pra cima, tá? E aí você vai colocar as duas mãos aqui, ó. Palma da mão em cima da coxa, em cima da sua coxa, ok? Deixa o braço esticado. Virar de frente. Beleza. E aí você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Ao mesmo tempo que você soltar, você vai empurrar a sua mão contra a sua coxa, assim, ó. Fazendo bastante força, mas sem alterar a sua postura, tá? Você não pode empurrar e fazer assim. Você tem que manter a postura, manter o abdômen contraído e empurrar a sua coxa, sugando a barriga lá dentro, tá? Vamos fazer isso? Ó, bota a mão aqui, pé no chão, alonga a postura, tá? Vambora. A partir de agora, você não vai mais ficar de umbigão relaxado lá dentro, não. Ó, umbigo pra dentro. Puxou o umbigo pra dentro? Beleza. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e empurra a sua mão ao mesmo tempo. Vai. Força. Força, 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 força. Empurra a mão contra a coxa e o umbigo lá dentro, ó. Vou tirar uma mão pra você ver.
Relaxou. Relaxa. Vamos de novo? Puxa o ar pelo nariz. Encheu o peito, ó. Separou as costelas. Coloca a mão na coxa. Vai fazer força agora. Umbigo pra dentro e mão contra a coxa. Tudo ao mesmo tempo. Vai. Empurra, 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 empurra. Até sair a última gotinha de ar. Isso. Muito bem. Força aqui e força aqui. Não esquece, tá? Vamos mais uma? Postura bonita. Relaxa os ombros. Mão na coxa. Puxa o ar. Solta pela boca. Força nas coxas. E força no umbigo pra dentro. Vai. Força, força. Quero esse braço tremendo. Quero esse umbigo lá dentro, cravado. Vai. Até sair a última gotinha de ar. Força. Beleza. Excelente. Com esse exercício, a gente ativa muito bem o transverso lá dentro, tá? E agora a gente vai fazer uma combinação de cardio com abdômen. Show de bola? Vamos lá. Só para vocês sentirem um gostinho aí do que é um trabalho direcionado pro abdômen, tá? Vamos lá. Olha só. A gente vai fazer, utilizando esse banco ou cadeira aí que você tá usando, a gente vai fazer uma prancha, tá? Como é que é a postura da prancha, Sam? Ensino tudo isso também. Lá dentro da plataforma você vai ter um módulo só com o beabá do exercício, te ensinando a fazer o exercício do zero, tá? Então já vou te dar aqui o spoiler, ó. Prancha a gente começa juntinho do apoio, tá? Seja da sua cadeira, do seu sofá, da sua cama, você começa perto, não começa de longe, senão o banco vai deslizar, não vai ser, tá? Começa de pertinho. E aí você vai colocar o seu antebraço no sofá ou banco ou cadeira, ok? Coloquei aqui, ó, o antebraço, bem de pertinho, bem no boltinho. E aí você vai, ó, apoiar a pontinha do pé e apoiar a outra pontinha do pé, beleza? Segurou nessa posição. E aí mantém 30 segundos, beleza? Agora valendo, ó, não comecei não, eu estava só te mostrando, tá? Vamos lá, no apito a gente faz a prancha. E aí, quando a gente subir da prancha, 5 segundos, a gente vai fazer um polichinelo adaptado. Tá? O polichinelo, como vocês bem sabem, é aquele exercício que a gente faz assim, abrindo e fechando. Mas a gente vai fazer, ó, adaptado, sem impacto, tá bom? Vamos fazer 3 vezes essa combinação. Prancha, polichinelo, prancha, polichinelo, prancha, polichinelo. Vamos lá? Prepara. Perto do banco ou cadeira, vai pra lá, boltinho. Perto do banco ou cadeira. Atenção, hein? Ó, apoiei o antebraço, pontinha do pé, segura. Vambora. Ó, afasta um pé do outro. Se você deixar o pé juntinho, fica mais difícil, tá? Afasta um pé do outro e deixa na ponta do pé. Lembra do umbigão que não pode ficar solto? Ó, não deixa a barriga solta. Puxa, contrai, segura. Vamos lá. Mantém. Mais um pouquinho. Já tá tremendo tudo aí? Aqui começou a tremer, hein? Vambora, mais um pouco, segura. Beleza, 5 segundos só pra você subir. Prepara o polichinelo, ó. Vai, abre e fecha, velocidade. Eu falei o quê? Velocidade, hein? Tem que ser acelerado, vambora, vambora, vambora. Vai, rapidinho, vambora. Vamos mais rápido, mais um pouquinho, vamos lá. Capricha no braço. Em cima e embaixo. Mais 10 segundos, gente. Vambora. Vambora. Vem, 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 vem. Mais um pouco. Tá quase. Vamos de novo no banco. Prepara. Foi. Mantém. Vambora. Isso aí. Segura aqui, ó. Segura. Joelho esticado. Glúteo contraído. Aperta o bumbum um contra o outro. Puxa o umbigo lá dentro. Segura. Vambora. Mantém, gente. Meu Deus do céu. My God. Vamos lá. Aguenta aí, 5 segundos. Vamos lá, vambora, vambora. Subiu. Prepara. Polichinelo de novo. Vamos lá. Sem impacto, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Vamos. Encostou a perna. Fechou de novo. Eu quero a sua máxima velocidade.
Braço cansou? Continua. Perna cansou? Continua. Fôlego acabou? Continua. Mais um pouquinho, vambora. Vai. 10 segundos, não desiste agora. Não desiste agora, vamos lá. 5. Mais uma vez, vambora. Terceira e última. Apoia e fica. Vai. Mantém, 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 mantém. Isso. Vai, 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 vai. Pontinha do pé. Não é pra apoiar o pé todo no chão, hein? Vamos lá. Segura, segura, segura. Vambora, gente. 10 segundos. Não desiste, não sobe. Fica aqui. Fica comigo. Puxa o abdômen lá dentro. Vamos. Subiu. Prepara o polichinelo. Vamos lá. Acelerado. Vem. Abre e fecha. Sem impacto, ó. Sem pulinho. Mas você vai acelerar. Vamos lá. Toca o braço na coxa e sobe de novo. Acelera que tá acabando. Simbora. Vai. Só mais um pouco, meninas. 10 segundos. E agora? Aumenta o ritmo. Vai. Vamos. Já vai fechar 5. Eita, Lelê. Bom, hein? Deu pra você sentir um pedacinho. Do que é uma combinação que realmente diminui a barriga de verdade. Exercício certo que trabalha o seu interno de abdômen, seu transverso de abdômen. E cardio de alta intensidade, trabalhando o corpo todo. Pedacinho só de uma aula para você experimentar, tá? Misericórdia. Só uma combinação, gente. As aulas costumam durar 20, 25 minutos, vai, por aí, 22. Aqui a gente fez 3 minutos. Mas já deu pra você sentir, né? Já deu pra você sentir que realmente mexe com o que tem que mexer sem impactar suas articulações. Você não pulou, você não saltou, você não correu e você conseguiu realmente ter um trabalho muito intenso, muito direcionado, tá? Galera, espero que você tenha realmente entendido o que é que vai fazer a diferença na sua barriga, tá? No seu abdômen. Coloque em prática as dicas de alimentação que eu dei pra você. Fogo na caixa d'água, isso aí. Vai ficar salva essa live, tá? Durante agora essa semana da Black Friday vai ficar salva essa aula pra você reassistir, olhar de novo lá a ativação do abdômen, tudo certinho, tá bom? E não esquece, lá na terça-feira vai ser o grande dia onde você vai poder entrar, se tornar minha aluna e receber uma plataforma completa, inclusive com o Abdômen Supremo, tá? Inclusive com o programa de abdômen, acesso anual e muitos presentes que a gente vai falar melhor lá na terça-feira. Eu insisto em achar que é segunda, tá bom? Mas na sexta a gente tem mais uma live aqui de aquecimento, beleza? Quem não tá no grupo ainda, entre, digita Flacidez aqui na live, ou então me manda uma story, me manda um direct me pedindo o link. Você precisa estar no grupo para poder acessar a oferta, tá bom, gente? Gostaram? Sim ou não? Valeu a pena? Já tô vendo aí, ó, top, bom demais, fogo na caixa d'água, seus programas são eficazes, parabéns. É isso, galera, muito bom. É mais simples do que parece, só vai ser complicado se você ficar continuando fazendo a coisa errada. Se você fizer a coisa errada, vai ser complicado. Se você fizer a coisa certa, vai ser muito simples, tá? Então para de complicar. Você tá no dia certo, na hora certa, esse é o melhor momento para você entrar no programa, tá bom? E Fabi tá aí também, família top. Bom demais, galera que é ex-aluna, que tá vencendo o programa, mudou tudo aqui, tá? Vocês que entraram antes com um programa único, um programa só, que durava 1 ano de acesso, acabou, tá? Agora é plataforma, tudo junto, com um valor que com certeza vai ser menor do que o que vocês já pagaram. Tá? Então a melhor hora é agora. Esteja nesse grupo que vai valer muito a pena, tá bom?
Beijo, gente. Bom demais. Parabéns. Até sexta-feira. Tchau, tchau.